me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Bom dia, bom dia, bom dia! Que esse dia seja um dia maravilhoso, dependendo da nossa frequência, né? Da nossa fé, da nossa confiança, que vai ser realmente um dia maravilhoso, abençoado pela nossa divina presença. Eu sou o nosso Deus interior, o nosso Cristo cósmico planetário, toda a nossa equipe espiritual que nos auxilia nesse momento tão especial das nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui no canal Ascensa com João Oliveira, fazendo mais um episódio neste dia lindo e maravilhoso. E vamos aqui com o livro de ouro de Saint Germain, pedindo também, né, o eu sou aqui, pedindo também essa presença, essa energia, essa frequência do mestre Saint Germain, a bênção dele, de toda a equipe do sétimo raio, essa chama violeta que nos envolva neste momento para fazermos aqui as nossas reflexões, né? Lembrando que o Cristo disse: não sou eu que faz as obras, é o meu Pai que faz através de mim, né? Então a gente precisa lembrar sempre disso: não sou eu que faço as obras, mas é o meu Pai que habita em mim, no meu interior, que realiza as obras. Quando a gente deixa o Pai atuar através de cada um de nós, as coisas começam a fluir de uma forma mágica, né? Instantânea. Cinturão eletrônico Saint Germain, invocação. Ó tua infinita, onipenetrante presença, com tua poderosa radiação em constante movimento por toda a atmosfera da Terra, nós te louvamos e agradecemos pelo acelerador poder crístico de amor e sabedoria, que sem a menor dúvida está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te louvamos e agradecemos por nos havermos tornado sempre conscientes de tua poderosa e ativa presença e porque, no reconhecimento consciente de ti, tu carregas incessantemente nossas mentes e nossos corpos com tua pura presença. Eu trago saudações da hoste radiante para todos vós. Assim diz o mestre Saint Germain nessa invocação, né? Este livro, eu uso ele como minhas orações diárias. Cada capítulo, cada página é orientação para que eu acorde, né? Para que eu assuma a minha responsabilidade de um ser divino que eu sou, que você é. Essa é o que ele traz para cada um de nós. No discurso dele, ele diz: eu hoje projeto este discurso do âmago da radiação do grande cinto eletrônico do coração da cidade de Ouro, parte os raios gêmeos sobre os quais se acha o verbo, a luz e o som. Aproximou-se rapidamente o tempo em que devemos estar mais inteiramente sobre os grandes cintos eletrônicos que cercam a toda a criação da divindade suprema ao indivíduo, né? Vamos fazer ao nosso redor os grandes cintos eletrônicos, né? Quando eu faço uma oração, eu estou envolvendo-me com este cinto eletrônico, né, da divindade, que me protege, que me orienta, que me dá sabedoria, né, que me ajuda a querer mais do que eu estou, do que eu tenho, né? Então, se eu fico... a gente está numa época que não é mais ter, é mais ser, que era o que sempre foi. A gente esqueceu dessa regrinha: eu sou, não eu tenho. Se eu tenho, eu sou, não. Eu preciso ser. Eu preciso assumir a minha divindade, né? Que a gente esqueceu. Porque a gente vive se levantando, acordando,
como se é só para ter. A gente esqueceu de quem somos. Nós somos filhos de Deus, do Altíssimo, do Onipotente, da fonte criadora de tudo que é. Aquele que nos criou, a fonte, né? O cinto eletrônico ao redor da cidade de Ouro é impenetrável, bem mais do que uma muralha de aço de muitos metros. Assim, em menor escala, pode o indivíduo com suficiente compreensão do princípio ativo do Deus interno rodear-se de um cinto ou círculo eletrônico a que pode imprimir a qualidade que preferir, mas ai daquele que o qualificar descritivamente. Quem for bastante temerário para fazê-lo, verá este cinto de força eletrônica fechar-se sobre sua própria forma exterior, que será consumida. Mas aqueles que com sabedoria o constroem e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo, viverão no mundo inatingido pela ignorância da humanidade. Ele diz, né? Mas aquele que com sabedoria o constrói, o qualifica com o poderoso amor de Deus e poder construtivo. Quando eu começo a entender quem sou eu, quando eu começo a aceitar que eu sou Deus em ação, eu sou uma essência divina, eu sou uma extensão da fonte criadora do nosso Pai, né? A gente muda toda a nossa frequência, porque a gente precisa bater nessa tecla todos os dias, diariamente. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, né? Em ação aqui. Eles dizem muito que nós viemos aqui em uma missão maravilhosa, extraordinária, cada um de nós. Mas a gente começa a se perder na dualidade do bem e do mal, porque a gente acreditou que existe o bem e o mal, quando só existe um poder, que é o poder de Deus, da fonte criadora, né? E a gente se agarrou ao mal, né? É tanto que a gente se olha no espelho e a gente não consegue olhar para a gente e dizer: você é realmente a divindade, você é realmente Deus em ação aqui no planeta. Você está apenas com uma missão para se divertir com a dualidade, né? Para transcender, para mostrar que você realmente, você é poderosa, você é poderoso, porque o teu poder é o poder de Deus. Quando a gente acha que o nosso poder é o poder externo, a gente começa a se perder totalmente. Por isso que o Cristo disse: não julgue, não se julgue, não julgue o outro, mesmo que aquele esteja matando, roubando, destruindo, porque todos vocês estão no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Então, não julgue, não condenes, para não serem julgados e condenados amanhã, né? Apenas tenha misericórdia daquele que faz atos que a gente acha assim, que a gente nem imagina, né? Porque cada um está experienciando a dualidade aqui no nosso planetinha azul. E quando a gente desperta, porque a gente cansa. Fazer o mal, ele cansa. Fazer o mal, ele adoece. Só em pensar, não precisa nem fazer. Só em pensar em fazer o mal, em se achar uma pessoa indigna, a gente já baixa a frequência de uma forma tão tremenda que a gente não nem imagina, né? Foi dito para a gente que para chegar ao reino de Deus, a gente precisa se fazer de coitado, de pobre, principalmente financeiramente, né? E aí a gente começa a querer se autopunir, pensando que na autopunição a gente consegue chegar à fonte criadora e ele vai resolver tudo na nossa vida. E não vai, né? Os nossos irmãos dizem o tempo todo, já perguntaram: por que vocês não chegam aqui e resolvem logo o que está acontecendo no planeta? Mas aí eles respondem, né? A responsabilidade é de vocês. Vocês têm um livre-arbítrio. Se vocês ainda estão passando por esse processo, é porque vocês ainda vibram nessa energia da doença, da dor, da guerra, da matança, né? Da destruição. Porque vocês começam por você.
Não começa no outro, começa por você. Se está existindo guerra, é porque a guerra ainda está dentro de você. Você precisa purificar a guerra dentro de você. Porque teus pensamentos estão em guerra. Teus pensamentos estão em guerra. Teus sentimentos estão em guerra. Tuas emoções estão em guerra. E aí, como é que você vai querer que a guerra pare lá fora, se ela está dentro de você, né? Então isso é uma coisa muito séria para a gente repensar nas nossas crenças limitantes. É chegado o período cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar esse maravilhoso cinto eletrônico. Toda criação que é dotada de ação autoconsciente possui naturalmente em seu redor este círculo de pura força eletrônica, mas em grande parte sua força é desgovernada e consequentemente dissipada. Ao criar conscientemente esse poderoso anel de pura força eletrônica, vedais todas as fendas ao produzir essa essência limitada e mantém em reserva para uso e direção conscientes. Depois de alguns meses dessa consciente atividade criadora do anel eletrônico e permanência dentro dele, deve-se ter muito cuidado em liberar ou dirigir essa força, que deve ser movida somente pelo amor divino. No começo da individualização do homem, ele estava naturalmente cercado por este círculo mágico, mas como a consciência baixasse cada vez mais, resultaram rupturas neste grande círculo de força, causando escapamentos até que ele desapareceu quase completamente. Isso não era, entretanto, uma criação consciente do indivíduo, mas um círculo natural que o envolvia. A gente era protegido por esse círculo eletrônico de proteção da fonte criadora, mas aí a gente começou a não se dar valor. A gente começou a repelir que nós somos criação da fonte criadora. E nós estamos aqui, nós podemos criar e co-criar tudo que a gente quer. Mas a gente esqueceu disso. E a gente pegou essa inverdade, vamos dizer assim, que eu nem sei se existe essa palavra inverdade, e a gente aceitou como verdade. E aí a gente vive uma ilusão da mente humana, da ignorância humana. A gente olha lá fora, a gente tem medo de tudo. A gente tem medo do outro. A gente tem medo da nossa própria sombra, porque a gente acreditou que nós somos sombras, que nós somos escuridão. E nós estamos o tempo todo pedindo que Deus, que é a fonte criadora, que Jesus, que Maria, que São Miguel Arcanjo, que São Germain, que essa turma toda aí, espiritual, esses seres, eles nos ajudem, nos salvem. Mas aí a gente vai lembrar que quando Jesus disse: você tem fé que eu posso te curar? Aí quando o outro respondeu: sim, Senhor, eu tenho. Então vai que a tua fé te curou, né? Então assim, é muito importante a gente voltar ao nosso centro, o nosso coração, a nossa essência, para a gente sair dessa zona de conforto, desse quarto escuro. A gente não precisa mais desse quarto escuro. A gente só precisa agradecer e começar a elevar os nossos pensamentos todos os dias, né? Caiu, sacode a poeira, levanta-se, sacode a poeira e dá a volta por cima. E repete: eu não sou daí. Esse lugar não me pertence mais e nunca me pertenceu. Isso é só uma experiência que eu não preciso mais passar. Aí ele diz: agora os discípulos da luz devem empenhar-se em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse círculo eletrônico em seu redor, visualizando o perfeito, sem fendas ou rupturas na sua construção. Assim poderão atingir conscientemente o interior do cinto eletrônico da divindade suprema. Lá receber ilimitadamente sabedoria, amor, luz e conhecer o emprego de simples leis
que lhes permitirão adquirir todo o poder criador, embora cada um de vós seja convidado a voltar-se sempre para a sua presença. Deus dentro de si mesmo, que é o criador de sua individualização, nunca atingirá o adjetivo sem que tenha tido a assistência daqueles que estão mais adiantados, né? Então, ele diz assim, a gente precisa se empenhar mais em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse círculo eletrônico ao nosso redor, né? Porque quando eu confio na fonte criadora que habita em mim, que eu sou, é o nosso eu sou, Deus em ação em mim, eu consigo esse cinto eletrônico e nada e nem ninguém penetra, porque eu estou com esse cinto eletrônico. Então veja, a nossa tarefa, muito importante, é só voltar para dentro, né? É ter essa conexão com a nossa divindade interior, não é mais lá fora. Lá fora cansa, buscar lá fora cansa, e como cansa, né? Como não há senão Deus, a presença una e sua atividade toda poderosa, aquele que está mais avançado que o outro é um pouco mais do ser divino em ação. Reconhecendo esta unidade, compreendereis, porque podeis sentir eu sou aqui e eu sou lá, ali. Pois em toda parte não há senão o uno Deus interior. Olha como é que ele diz. Como não há senão Deus, a presença une sua atividade toda poderosa. Aquele que está mais avançado que o outro é um ponto mais do ser divino em ação. É aquele que acordou, ele quer dizer. Não é que Deus escolheu aquela pessoa, aquele ser, para ser o escolhido dele, que Deus não escolhe. É tão interessante, eu ouvi muito isso ultimamente, dizendo assim, não é Deus que escolhe você, é você que se escolhe. Aqui no nosso planetinha hoje, somos nós. Será que eu quero realmente voltar essa conexão com a fonte criadora dentro de mim e aceitar que eu sou Deus em ação? Então ele diz aqui, parte de cada um de nós. Então aquele que está mais desperto, que já aceitou e todos os dias está ali afirmando, confirmando para si mesmo que ele é Deus em ação, que ela é Deus em ação, então já começa a subir um degrau, né? E mesmo que esteja acontecendo qualquer desajuste na sua vida, ou na sua família, ou lá fora, essa pessoa, ela pode cair a frequência um pouquinho, mas imediatamente ela volta para o centro. Ela diz, não, eu sou Deus em ação, o outro é Deus em ação. Então a gente consegue, né? A gente consegue. Aí ele diz, reconhecendo esta unidade, compreendereis, porque podeis sentir, eu sou aqui, eu sou ali, pois em toda parte não há senão o uno Deus interior. Vê que maravilha. Quando eu tenho essa consciência, reconhecendo essa unidade, que eu compreendo, que eu posso sentir, e dizer para mim mesmo, eu sou aqui, e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o uno Deus interior. Quando o discípulo chega a compreender que a hoste dos mestres ascensionados é apenas sua própria consciência mais avançada, começa a sentir as possibilidades incalculáveis que estão ao seu redor. Quer fale diretamente à divindade suprema, quer a um dos ascensionados mestre de luz, ou ao seu próprio Deus interior. Na realidade, não há diferença, porque todos são um. Então, ele quer dizer, não há separação. Ah, porque o mestre Saint Germain e toda essa turma dos mestres ascensionados, toda essa equipe espiritual mais elevada, eles estão diferentes de mim. Não, eles não estão separados, eles não são diferentes. Apenas eles reconhecem a sua essência divina. Eles reconhecem que são Deus em manifestação. Aí muda totalmente a visão.
E aí eles começam, né? Vamos dizer assim, trabalhar para a fonte, né? Então isso é muito importante a gente entender. Até que atinja esse estado de consciência, faz-se diferença, porque o indivíduo está quase certo de sentir divisão do uno interior. Esta divisão é impossível, salvo na ignorância da atividade externa da mente. Vê o que ele diz. Até que se atinja esse estado de consciência, que é o que a gente está falando, faz diferença, porque o indivíduo está quase certo de sentir divisão do uno interior. Porque a gente não tem essa certeza que Deus está lá e eu estou aqui, que Jesus está lá e eu estou aqui, Mãe Maria está lá e eu estou aqui, né? Aí ele diz, esta divisão é impossível quando você tem a consciência, salvo na ignorância da atividade externa da mente. Essa divisão, quem foi que criou? Foi a mente humana. Não importa se foi fulano ou ciclano, se foi essa religião aqui, essa religião ali, não importa. Eu e o outro somos um. Eu também faço parte do todo aqui, dessa mente coletiva. Se eles, lá atrás, na nossa ancestralidade, né, e desde que começou esse processo da divisão do planeta Terra, se a gente aceitou, é porque a gente estava com a frequência baixa. A gente já tinha perdido totalmente, entre aspas, esse totalmente, entre aspas, a gente já tinha desmembrado de Deus, a gente mesmo. Poxa, eu acredito que aquele cara está dizendo que Deus é lá em cima e eu sou aqui. Que Jesus é lá em cima e eu sou aqui. Jesus foi embora, pronto, acabou-se. E Jesus o tempo todo falando, vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Veja que coisa maravilhosa, né? Então, vamos fazer essa reflexão com muito repetição, né? A gente precisa fazer várias repetições, ouvir várias vezes esses vídeos para poder a gente realmente internalizar no coração. Porque se você for internalizar com a mente vai dizer que está tudo errado, que isso é uma ilusão. E o que está certo é o que a gente passaram para a gente lá atrás, né? Então, vamos finalizar de novo aqui com a invocação do cinturão eletrônico de Saint Germain para potencializar esse momento maravilhoso. Ó tu infinita, onipenetrante presença, com tua poderosa radiação em constante movimento por toda a atmosfera da Terra, nós te louvamos e agradecemos pelo acelerador poder crístico de amor e sabedoria, que sem a menor dúvida está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te louvamos e agradecemos por nos havermos tornado sempre conscientes de tua poderosa e ativa presença e porque no reconhecimento consciente de ti, tu carregas incessantemente nossas mentes e nossos corpos com tua pura presença. Eu trago saudação da hoste radiante para todos vós. Assim diz o mestre Saint Germain. Glória a Deus, né? Glória a Deus que eles estão aqui nos auxiliando nesse processo da transição planetária. Glória a Deus que nós estamos no momento que é olhar para dentro de si. Glória a Deus, a nossa divina presença eu sou. Que nós estamos recebendo toda essa ajuda de todos eles, de todos esses seres maravilhosos que nunca nos abandonaram. A gente é que abandonou eles, a gente abandonou Cristo, a gente abandonou a fonte criadora, né? E graças a Deus, glória a Deus que nós estamos fazendo o retorno, voltando para a casa do Pai, né? Estamos retornando à casa do Pai. Isso é maravilhoso, mas não é uma casa física, é a casa do coração, do nosso interior. O Cristo disse, não existem inimigos lá fora, os teus próprios inimigos estão dentro de ti, né? Na tua casa interior. Não é nem no nosso lar, é na nossa casa interior. E assim vamos finalizar mais um momento de reflexão, que Deus abençoe a fonte criadora, que
O fogo sagrado da chama violeta de Saint Germain envolva cada um de vocês, seus lares, seus filhos, suas atividades profissionais, suas finanças, que sejam todos abençoados, agraciados com essa energia, com esse fogo sagrado da chama violeta de Saint Germain, e que vocês consigam refletir. Isso não é verdade absoluta, se vocês não quiserem, porque todo mundo está no processo, mas eu agradeço por vocês existirem. Gratidão infinita.